Boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos para mais uma semana, iniciando os trabalhos aqui na nossa casa. Tá? Então, hoje temos a palestra, depois o atendimento fraterno. Os trabalhos da casa continuam sendo realizados a pleno vapor, tá, gente? Pedindo, tá, como de praxe, para que todos, gentilmente desliguem os celulares, tá? Para que a gente possa ter a conexão com o trabalho a ser realizado, a ser ministrado aqui na casa. Nesse momento que a gente entrou, da porta para dentro, tá? Que a gente possa desligar os pensamentos lá de fora, procurar buscar, junto com o trabalho, com a palestra, com as atividades aqui dentro, tá? Com a sintonia, para que a espiritualidade superior que nos rege, que nos move, que está aqui acompanhando a todos nós, para que a gente possa fazer esse trabalho, tá? Então, que a gente pede gentilmente que desligue os celulares, o ruído, que ele prejudica, Então, a gente vai, como de praxe, começar nesse momento agora. Vamos agora passar a palavra para a Rosa, para fazer o preparo de ambiente. Boa noite. A nossa palavra de hoje é irresponsabilidade. Todos querem se iluminar, mas não querem acender sua própria luz. Todos querem ajuda, mas não querem ajudar. Todos querem melhorar, mas não querem fazer a sua parte. Ficam à espera e sempre pedindo, como se os outros pudessem fazer por eles o que eles próprios não querem ou não podem, por falta de sentimentos de amor, compreensão, misericórdia e desprendimento para com eles e com os outros. Criaturas falidas por conta de suas próprias faltas. Muitos que aqui se encontram vieram para ajudar no desenvolvimento tanto espiritual como material daquele núcleo onde encarnaram, mas quando aqui chegam, fogem do compromisso assumido e se comprometem mais do que ajudam. Fugir da realidade é conviver com a mentira, que somente consegue adiar a vontade, agravando-lhes as consequências. De um modo geral, a causa dos desastres é a ausência de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Assim seja, graças a Deus. Bom, vamos fazer uma prece inicial. Vamos pedir a grande força do universo. Agradecemos a oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos nessa casa de oração que nos recebe com tanto carinho e amor. E pedimos a Maria, nossa mãe, a Jesus Cristo, nosso mestre, a todos os mestres e arcanjos que estejam perto de nós, nos ajudando sempre a encontrar o nosso equilíbrio, nossa paz, nossa saúde e sabedoria. Pedimos aos mentores dessa casa e a Francisco de Assis, o patrono, pedimos licença para poder dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos para a nossa palestra hoje. Tá? O nosso palestrante, irmão aqui da casa, tá? Ilustre irmão Júlio Flores, que vai trazer a palavra para a noite de hoje com o tema do Dia do Trabalhador. Tá bom? Então, Júlio. Boa noite. A gente vai falar do Dia do Trabalhador sob o olhar de Kardec. E eu estava agendado para segunda-feira, dia 1º de maio, mas o palestrante que vinha hoje teve um problema e então pediram para eu antecipar a apresentação hoje. Então, nós vamos falar hoje para o dia 1º. Vamos falar para o futuro. E falar do Dia do Trabalhador, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Tem tudo a ver. Porque Kardec era um humanista, vivia sob a luz do iluminismo, no momento do auge dos resultados da Revolução Francesa, e naquele momento o mundo, principalmente a Europa, começava a olhar
para o ser humano, né? O capitalismo, as máquinas já estavam incomodando o ser humano. Isso lá no século XIX. Né? E para contextualizar, a gente quer dizer que o Dia do Trabalhador, ele é celebrado no 1º de maio para prestar uma homenagem aos operários de Chicago, que depois de muita luta, se organizaram em greve, em busca da redução de jornada de trabalho, que naquele tempo atingia 16 horas por dia. E com esse movimento a classe trabalhadora americana conseguiu reduzir para 8 horas. Né? E isso se espalhou pelos países do primeiro mundo, pela Europa. Hoje eles lá já estão lutando por 5 horas. E nós, o terceiro mundo, ainda estamos nas 8 horas. Que é um direito que foi conquistado no final do século XIX. Então, vejo como estão as coisas. Né? Em pleno século XXI, nós ainda vivemos a disparidade entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho de cada um de nós. Né? O trabalhador produz muito mais e não recebe o valor da sua mais-valia. Ele dedica horas, 8 horas de trabalho numa situação normal, porque a gente sabe que o Brasil, a cada dia, a gente vê a notícia que descobre pessoas em situações análogas à escravidão, trabalhando em troca de uma comida horrível, que não se dá. Eu ia falar que não se dá nem aos porcos, mas os porcos hoje são muito bem tratados. Então, a gente vê esses absurdos em pleno século XXI, e é por isso que isso está coberto de informações e de lições espirituais. Nós somos cristãos, né? E a doutrina espírita, a base da doutrina espírita é filosofia, ciência e o viés religioso, né? Aonde Kardec se pegou para trazer as leis morais ao Evangelho de Jesus, porque Jesus sempre teve lado, sempre escolheu o lado dos mais fracos, dos oprimidos, e essa é uma opção também da doutrina espírita, segundo Kardec. Tá? Nós estamos falando de espiritismo, não estamos falando de movimento espírita, estamos falando de espiritismo. E Kardec, por viver esse momento, por ser um homem humanista, por ser um homem, ele se preocupou em provocar os espíritos no sentido de nos trazer orientações para que nós sustentássemos, para que nós tivéssemos um horizonte da nossa prática em relação ao outro. E Kardec dedica a terceira parte do Livro dos Espíritos, que se chama As Leis Morais, que eu, para quem não leu ainda, ou para quem leu, releia, porque é um verdadeiro manual de exercício da cidadania, de viver e conviver com o outro. Kardec não deixou pergunta sem resposta. E lá nas leis morais está a lei do trabalho. E nós vamos falar da lei do trabalho, segundo Kardec, da lei de igualdade e desigualdade e da lei de justiça. Kardec não deixou nada que pudesse faltar para a nossa orientação, para que nós pudéssemos ser bons cristãos. Né? E nós temos que estar atentos, porque esse sistema, ele vai criando novas formas na relação de trabalho e sempre tentando tirar mais ainda do trabalhador. E eles dão um grau de modernidade para isso, né? Tipo, sistemas de trabalho em casa, né? O pessoal gosta de falar home office, eu não gosto desses americanismos, mas é trabalhar em casa. O cara que trabalha em casa, ele perde noção da hora. Trabalha de noite, trabalha de madrugada. Ah, não, porque fica perto dos filhos, tá? Mas fica, mas depois ele vai compensar. Ele vai virar à noite para poder dar o resultado, né? O sistema de aplicativos no aparelho do próprio trabalhador está cheio. Eu vejo, sabe, representantes de venda, pessoas que trabalham na área de saúde, instrumentadora cirúrgica, elas são policiadas pelo celular.
né? Porque ele tem um aplicativo da empresa, é o aparelho do trabalhador. Isso faz com que o trabalhador perca a noção do tempo. Ele dedica mais tempo. Então tem gente trabalhando mais de 8 horas por dia, que já é um absurdo. Nos mundos chamados de primeiro mundo, na Europa, eles trabalham 6 e estão lutando por 5. Então, esse sistema, né, eles criaram uma precarização nas relações de trabalho que nos classificam como empreendedores, né? Ele pega o sujeito, tira ele do emprego formal, dá lá um MEI para ele e diz que ele é empreendedor. Chamam de microempresário, de empresário, né? E isso, na verdade, é só uma maneira de liberar o sistema das obrigações trabalhistas. Nós temos aí os modelos de áreas intermitentes. Acontece muito em supermercado. A pessoa ganha pela hora que ela trabalhou. Então, aquele momento de ter um pico de baixa no movimento, você pode passar em frente ao supermercado e ver um monte de gente sentada na mureta do supermercado com o celular na mão. Os trabalhadores aguardando 2 ou 3 horas para ele voltar para cumprir a carga horária dele. Então, tem gente que chega de manhã no serviço e sai às 10 da noite. Mas ele só trabalhou 8 horas. E aquele tempo que ele ficou livre, ele está ali. Observe nos supermercados, nas laterais, nas ruas transversais, quanta gente uniformizada aguardando o tempo de voltar para cumprir com a diária dele. Atentem, isso é tudo uma questão de fé, tá? Porque Jesus nos pedia amar ao próximo como a ti mesmo. O sistema engole os direitos dos trabalhadores sob o disfarce da modernidade. Há que ser atento. Porque quando a gente se aproveita disso, a gente está sendo conivente. Aí nós vamos lá. A doutrina espírita explica que a lei do trabalho é natural e traz progresso, tanto material quanto espiritual. Agora, na questão 674 do Livro dos Espíritos, diz que o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Mas a civilização, século XIX, tá? Obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Essa é a estratégia do sistema. É mexer e se apropriar do nosso desejo. E aí cria necessidades que nós não temos. E aí a gente entra num círculo vicioso. Porque para satisfazer a nossa necessidade, nós temos que ter dinheiro. E para ter dinheiro, a gente tem que trabalhar mais. Né? E eles aproveitam e vem do discurso da meritocracia. E a gente cai. A gente cai nessa. Na questão 676, olha só como é que Kardec e os espíritos traziam luz para o nosso século XXI. Na questão 676, o trabalho é imposto ao homem em consequência da sua vida corpórea. Né? No mundo espiritual nós não precisamos de dinheiro, não precisamos comprar roupa, nem carro, nem calçado, nem casa. E é uma expiação. Presta atenção que os espíritos falam. O trabalho é uma expiação. E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Por que é expiação? Porque nós não damos conta dos limites. Nós não temos limites para os nossos desejos. E esses desejos nos escravizam. Aí o trabalho passa a ser uma expiação. E, ao mesmo tempo, aperfeiçoar a inteligência, esses trabalhos que criam essa rotina, aquela rotina cadenciada, né, estruturada, ela te emburrece. Né? Ela não faz a sua inteligência. Uma das funções do trabalho, segundo os espíritos, era para aperfeiçoar a nossa inteligência. Né? Por quê? Porque nós precisamos nos preparar tecnicamente para o exercício do trabalho. Então, se você está trabalhando e você quer estudar, né? Um professor, por exemplo, vamos dar o exemplo do professor, que é uma das categorias mais sacrificadas que existem.
O professor ele tem sempre a vontade de estudar, de fazer uma graduação, um mestrado. E como que ele dá conta? Porque eles pagam o tempo que o cara está na escola e a dedicação que o cara dá em casa, ela não é contada de forma honesta. Tem até lá um espaçozinho do tempo de casa, mas o professor ele vira à noite, preparando aula, corrigindo prova, preparando prova. Isso limita, né? Aqui o trabalho que era para aperfeiçoar a inteligência, porque você quer estudar, para você avançar, para você mudar a sua vida no sentido do conhecimento, não, você está escravizado pelo trabalho e você não consegue fazer isso. Na questão 675, o Livro dos Espíritos esclarece que não devemos entender o trabalho apenas como ocupação material, né? O espírito também trabalha com o corpo. E toda ocupação útil é trabalho. Nós não podemos, por isso que lá no início eu coloquei o título Dia do Trabalhador, porque outra coisa que eles fazem, vocês vão ver no jornal na segunda-feira, todo mundo vai falar que de 1º de maio é dia do trabalho. Não, o dia do trabalho é todo dia, o dia do trabalho é do patrão. O dia do trabalhador é um dia de luta, é um dia para se comemorar o resultado das conquistas que estão lá para trás. A gente tem conquistado pouco nos últimos 20 anos, entendeu? Inclusive nós andamos perdendo aí com nova lei trabalhista e outra coisa mais, né? Então nos mundos, olha só, nos mundos mais aperfeiçoados, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. E quanto menos necessidade material, menos material é o trabalho. Quanto menos necessidade materiais, maior é a evolução. Kardec nos alerta, junto com os espíritos, sobre a necessidade do repouso, que é outra coisa que gera uma polêmica, sabe? Eu vejo gente zangada porque tem muito feriado. Não, acho que tem pouco. Acho que tem pouco. O juiz não tira 3 férias por ano? Por que o juiz é melhor do que eu, que sou um pequeno comerciante, que o Juliano, que é professor? Por que o juiz pode ter 3 e eu não? Ah, porque ele estudou. Pois é. E cadê a oportunidade que estão me dando para eu estudar? É uma questão de fé, gente. E Kardec nos alerta sobre a necessidade do repouso, tratando também esta como uma lei da natureza, né? E olha só, o repouso ele tem uma função importante para aquele trabalho espiritual, que o dia a dia, o sistema, esse processo de engolimento dos nossos desejos, ele faz com que a gente se afaste das questões espirituais, sabe, de cuidar de si. Jesus pedia, amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus pedia que a gente se amasse. E a gente, para se amar, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar tranquilo. O repouso traz a possibilidade de conexões conosco mesmo, né? Com a natureza, com a leitura edificante, ou mesmo com os amigos, com a família. É isso. O repouso ele promove uma energização que resgata o nosso sentido de vida. O nosso objetivo, o nosso sentido de vida não pode ser só trabalhar e produzir dinheiro, né? Nós devemos refletir se estamos repousando em nossas vidas. E o repouso é o que nos traz o sentimento de si, né? O sentimento de ser. E aí nós precisamos tentar superar o ter. A gente tem que superar o ter e ser. Será que nós estamos nos permitindo revigorar nossas forças físicas e repousar em nossas rotinas? Ou nós estamos cedendo ao sistema?
por vezes, atingimos a exaustão com essa nossa rotina cotidiana e deixamos de lado trabalhos edificantes em outras frentes além da profissional, né? O trabalho voluntário, né? Você ajudar uma entidade, você fazer a campanha do quilo, que fazemos aqui por Laje, que está sem voluntário. As pessoas, mas a campanha do quilo não passou aqui, não passou porque não tem gente para trabalhar. Sabe? É um domingo no mês que você pode dedicar de 1h30, 2 horas, para sair com a equipe na rua pedindo alimento para o abrigo. E o abrigo se sustenta da parte de, principalmente dos alimentos não perecíveis, da campanha do quilo. Mesmo com um número reduzido de voluntários. E é uma sensação incrível você fazer a campanha do quilo. Quem tiver vontade, experimente. Primeiro, segundo domingo e terceiro domingo. A van do abrigo sai do Fraternal lá, na antiga Baronesa, às 9 horas da manhã. Quem quiser pode apostar lá para receber quem tiver lá, quiser ir. E vocês vão ver que sensação. É um trabalho. Mas é um trabalho que alivia. É o melhor peso que tem de carregar, é aquelas bolsas cheias de comida. Entendeu? E nós precisamos desse tempo. E esse tempo nós só temos quando a gente não está na rotina do trabalho que nós devemos para responder ao sistema. Então o trabalho voluntário, ele contribui para a nossa evolução e para o nosso descanso, né? Devemos refletir sobre o que podemos fazer nos períodos de repouso necessário. O repouso é necessário, né? E nós podemos transformar esses períodos em um descanso ativo, sabe? Reconhecendo o limite do trabalho como uma oportunidade, né, de construir outros valores, não deixando de ser úteis para a construção do mundo melhor. Quando a gente faz esse trabalho, quando a gente vai para ajudar, para fazer qualquer tipo de trabalho voluntário, entendeu? A gente está ajudando a construir e a transformar esse mundo que nós temos tratado tão mal, né? Eu costumo dizer que nós somos inquilinos nessa casa planetária. Essa casa é de Deus. Nós somos inquilinos. E na maioria dos contratos, o inquilino se compromete a, quando partir, entregar a casa do jeito que encontrou. Olha só como que nós estamos devendo para o nosso senhorio, né? Nós estamos deixando a casa bem destruída, né? E o momento que nós temos para ajudar nessa reconstrução é nos momentos de repouso. É quando a gente para pensar em nós e no outro. E quando a gente pensa no outro, quando a gente consegue ter empatia, quando a gente consegue sentir a necessidade do outro, ter solidariedade, nós nos colocamos à disposição para esse trabalho ativo na melhora do mundo. Ailton Krenak é um intelectual indígena, reconhecido no mundo inteiro, um ambientalista. Ele tem um livro que se chama, que eu indico quem quiser ler, é um livrinho fininho, mas sensacional. Ideias para adiar o fim do mundo. Eles lá, os indígenas, na sua filosofia, consideram que nós estamos acabando com o mundo. Então ele traz nesse livro ideias para adiar o fim do mundo. E ele diz, olha só, a sabedoria. O nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade. Do próprio sentido de experiência da vida. O que acontece? O sistema ele tem nos isolado. Ele tem nos isolado através da tecnologia, através das redes, ele nos isola. E ao nos isolar, ele é mais fácil de dominar. Porque quando a gente se junta, a gente cria uma força muito grande. A onda que a gente cria é muito forte. E o sistema, ele está tirando o nosso sentido de vida. A gente está colocando uma grande porcentagem do nosso dia a dia dentro daqueles aparelhos. É uma coisa a ser observada. Sabe? O momento de lazer do trabalhador, o momento do repouso, ele entrega todinho para essas máquinas. E isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar.
chama de maluco. Você passar e ver um cara na praça, cantando, dançando, um grupo, né? Tem grupos. Esse dia eu vi um grupo, eu estava em algum lugar, não foi aqui não, acho que foi no Rio. E um grupo de meninos, de repente, fizeram uma intervenção, que eles chamam. E foi um momento lúdico, de música, de dança, sabe, e aquilo eu parei e fiquei assistindo ali aquilo, achei demais. E eu acho que é esse o caminho, né? Na questão 926, olha o que os Espíritos dizem. Os males deste mundo, olha só, século XIX, Kardec provocando os Espíritos. E eles dizem, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Olha só, como os espíritos estavam, né, sendo ali, estavam enxergando o século XXI. Né, e o século XX também foi construído dessa maneira, porque o sistema, o que acontece? Nós teremos muita dificuldade para nos desgarrar desse sistema, porque ele se apropriou do nosso pior sentimento, que é o desejo. E ele manipula esse desejo. Como que ele manipula? Outra coisa, a divisão. Eu estava falando antes das máquinas que nos afastam, que nos isolam, é mais fácil para dominar. Outra coisa é o seguinte, eles se apropriaram dos movimentos. Do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento feminista. Eles se apropriaram e criaram uma intriga. E esse movimento, o que ele fez? Ele se dividiu. E dividiu, enfraquece. E começaram a lutar entre si, a debater entre si. Então, esse identitarismo é uma promoção do sistema para enfraquecer. Né? Então, nós temos que estar atentos. O monstro cisto, como dizia Raul Seixas, ele é arretado. Presta atenção, eles são muito mais eficientes do que a banda do bom e do bem. Porque a banda do bem precisa que a gente faça a opção. Nós só recebemos ajuda dos espíritos do bem se a gente pedir, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Agora a banda do mal não. Ela interfere do jeito que ela quiser. Por isso que nós temos que estar atentos a nós, a nossa família, ao nosso entorno. A gente tem que dar mais valores, menos para as coisas materiais, para as nossas relações, para as nossas amizades, nossos parentescos, entendeu? Nós precisamos transformar o nosso sentimento de desejo material em desejo de amar. E olha lá, o que o Espiritismo preconiza nas relações de trabalho? Né? A doutrina define a justiça como o respeito ao direito de cada um. Está lá, é lei de justiça. Está lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Tem lá a questão 877, que diz que a necessidade de viver em sociedade acarreta para os homens obrigações particulares. E a primeira de todas é de respeitar os direitos dos seus semelhantes. E aí na questão 684, Kardec pergunta, olha só, que pensar dos que buscam autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? E os espíritos respondem, é das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos inferiores, porque transgride a lei de Deus. Vai ter que responder. O explorador vai ter que responder.
Em algum momento da história dele, ele vai ter que responder. Os espíritos afirmam que as desigualdades sociais são obra de Deus. Então não aceitem. Não aceitem esse discurso que às vezes a gente vê. Ah, o fulano está vivendo isso porque ele numa outra vida, ele foi isso e aquilo e hoje ele tá... Não existe isso. Na doutrina espírita, o conceito de culpa e de punição não existe. O conceito de culpa e de punição é do Antigo Testamento. É da época de Moisés. Era um momento que precisava disso. Moisés precisava reunir tribos que acreditavam cada um num elemento qualquer lá da natureza, um objeto, e ele precisava unir esse povo em torno de um Deus só. Então, naquele momento foi assim. Mas quando Jesus vem, ele ressignifica Deus e nos apresenta o Deus de amor, o Deus que não pune, o Deus que não condena, o Deus que não culpa. O que a doutrina nos oferece por ser progressista, progressiva e pedagógica, o que ela nos oferece é o seguinte: nós temos responsabilidade pelos nossos atos. E a partir do momento que nós temos consciência de que aquilo que a gente fez é errado, ela nos dá a oportunidade de rever o nosso comportamento e tomar um novo rumo. Então não tem culpa nem punição. Você pode não entender isso agora, mas em algum momento você vai evoluir de tal maneira que você vai entender: não, eu estou errado e eu vou me corrigir. E isso é um processo de evolução. E não volta. Isso em todos os momentos nós estamos evoluindo e em algum momento todos nós seremos perfeitos. É o que Deus planejou para todos nós. E todos os espíritos afirmam isso, que as desigualdades sociais são obra do homem, não de Deus. Deus não faz nada para condenar os seus filhos. E é bom que se estabeleça uma diferença da questão do direito e do que se vive. A gente vai querer entender por que tem gente pobre, por que tem classe média, por que tem rico. Isso é todo um processo evolutivo. Cada um está numa escala. Agora, o que não pode haver, isso é natural. É a lei natural. Todos nós nascemos simples e ignorantes e cada um vai evoluindo de acordo com as suas escolhas. O livre-arbítrio. Então, uns atrasam um pouco, outros adiantam mais e esse equilíbrio. A questão não é essa, esse é um equilíbrio. A questão do direito. O direito é uma lei divina e o direito deve ser igual para todos. A mesma lei que privilegia o rico, ela tem que ser usada da mesma maneira para aquele que é pobre. E a miséria e a fome é coisa do homem. Não é de Deus. A miséria e a fome é responsabilidade nossa. Nós deixamos esses irmãos chegarem nesse estágio que eles estão. Todos nós. Tá? Todos nós. Porque nós temos oportunidades e instrumentos para não deixar que isso aconteça. Então, quando se fala de direito, a gente não está falando a diferença social, a escala social ela sempre vai existir. É da natureza, é natural, é uma lei natural. Agora, miséria, fome, injustiça não é de Deus. É coisa do homem. E olha só, no século XIX, os espíritos afirmam que homens e mulheres são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos e devem ser igualmente perante a lei humana. Esse é o princípio da justiça. E hoje, em pleno século XXI, nós vemos mulheres que ainda recebem menos pelas mesmas funções que os homens. Está tudo escrito. Sabe, Kardec, essas leis morais, Kardec baseou toda ela na Boa Nova, no Evangelho de Jesus. E a gente deixa passar, sabe por quê? Porque nós estamos lá servindo ao sistema, nós estamos lá nos escravizando e a gente esquece de cuidar do nosso interior. Quando a gente começar a pensar em nós vamos começar a pensar no próximo. Porque você não quer para você, você não vai querer para o outro que você não quer para você. Então nós precisamos rever a nossa relação com esse sistema.
não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. E aí, o Livro dos Espíritos, vai lá, Kardec, sempre brilhante. Kardec lança, lá no século XIX, o princípio da previdência social. Olha só. Kardec diz, os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos: homens e mulheres têm direito ao repouso na sua velhice, e que o forte deve trabalhar para o fraco na falta da família. E deve trabalhar para o fraco. E na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Sabe, a gente ouve absurdos sobre a questão de previdência. Porque a pessoa acha que o cara não tem que ter direito. Né? As pessoas acham que a pessoa não tem que ter direito aos programas sociais, que vicia. Não sei como o cara vai viciar por R$600 por mês. Com 4 filhos. Isso é uma loucura, sabe? Isso é falta de humanidade. É falta de Deus no coração, o cara que fala isso. E ele diz aqui, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. A sociedade. Isso é o princípio da previdência social. É o cuidado com os nossos idosos. Nós temos que respeitá-los. São pessoas que têm uma história inteira de vida, que nos criaram, que nos sustentaram, que nos alimentaram, que nos educaram, que nos deram formação e caráter. E no final da vida a gente deixa eles numa casa de repouso, como aqui. Todos esses velhinhos que estão aqui podem receber visita, sabia? Dos parentes. Os parentes podem vir pegar de final de semana e passear e trazer segunda-feira. Pode levar para passar o Natal em casa. Pode levar para comemorar o aniversário. Pergunta aqui para os trabalhadores quantos que vêm aqui. Então, o Espiritismo, ele nos traz o princípio da solidariedade. E esse sistema, tal qual o demônio, que tanta gente acredita, né? O demônio não existe. O demônio é o resultado da nossa má conduta e da nossa aceitação da má conduta dos outros. Né? Mas esse demônio aí, esse sistema, ele não perde um dia sem tentar reduzir esses direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos idosos. Ele não passa um dia. Né? Então Jesus nos alertava. Alerta de Jesus: vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque eu vou repetir: as forças do mal, elas não respeitam o livre-arbítrio. Só quem respeita o livre-arbítrio são as forças do bem. Elas só nos auxiliam se a gente pedir. Se a gente não pedir, elas estão ali. Elas estão te dando sinais. Estão te intuindo, tentando alertar você para a ajuda que ele quer dar. E a gente às vezes fica cego porque a gente está engolido. A gente está no dia a dia, está reclamando, está murmurando, está com dor, está cansado, mas não lembra de que você tem uma vida espiritual para cuidar e ela pode te dar equilíbrio na sua vida material. As relações de trabalho também são uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. Basta a gente parar para estudar, para observar, para pensar. Né? A gente vê pessoas trabalhando a exaustão, acumulando. E se ela parasse um momento e falasse: o que eu estou fazendo comigo? Né? Vamos pensar na perspectiva de quanto tempo nós vamos viver. Né? Eu que sou muito otimista, acho que passo dos 90. É pouco. É pouco. Sabe, é pouco. 90 anos é para uma eternidade. 90 anos é pouco. E nós temos que arrumar algum jeito de melhorar a qualidade dessa nossa estadia aqui nesse planeta. Né? Queria muito ir depois para um planeta mais evoluído do que esse aqui. Né? Porque esse planeta nos oferece uma dor diária. Basta ver o noticiário. É só coisa ruim. As pessoas estão muito ruins, malvadas, sabe? Pessoas matam crianças, sabe? Homens matam suas mulheres.
que está acontecendo? É falta de Deus. É falta da gente trabalhar, né? É uma lei natural o trabalho espiritual. Não ficar só no trabalho material. Os ensinamentos de Jesus deixam claro que a humanidade será mais evoluída à medida em que a distância material que separa o patrão do empregado seja socialmente justa. Essa distância no Brasil é muito absurda. Em países desenvolvidos, essa pirâmide ela é mais assim. A diferença do que ganha mais e do que ganha menos é muito pequena. Ou é muito pequena em comparação com o que é aqui. Né? Vou falar mal de juiz de novo. Os caras ganham um belo salário e agora ganharam aí. Agora ficaram até com vergonha, mas o CNJ aprovou que eles tinham direito a um quinquênio que tinha sido cancelado em 2010 ou 2000, e que eles têm direito a esse quinquênio que vai oferecer 2 milhões para cada juiz. No país dessa miséria. Aí parece que eles ficaram envergonhados e deram uma recuada. Porque foi muito vergonhoso. Deram uma recuada. Mas não pense, eles vão voltar com isso. De outra maneira, entendeu? Eles é assim. E isso eu fico tentando entender por que ter tanto. Por que ter tanto? Aonde que ele acha que ele vai levar isso? Ou se ele vai, quantos anos ele vai viver? Ele vai botar no caixão? Não vai, cara. Não vai. Porque aí a lei de Deus é perfeita. Voltamos todos para o mesmo lugar. E cada um com as suas mazelas. É porque a gente não se livra delas. A gente vai levá-las nas nossas costas. É a nossa bagagem. É a única coisa que nós levamos. A única coisa que nós levamos quando a gente desencarna é o que nós somos. E nós levamos o que nós somos ipsiliter. Levamos o nosso caráter, a nossa ambição, entendeu? O nosso desamor. E isso, quando chegar na erraticidade, lá no mundo espiritual, vai ser cobrado. No dia do balanço. No dia do balanço. Quem viu o filme lá do André Luiz, lá na hora do umbral, logo no começo, aquilo ali são seus demônios. O tal do demônio que não existe. O demônio nós vamos construindo. E uma hora eles aparecem para nos atormentar. Então, por isso que Jesus dizia, de novo, vigiai e orai. Então, nós precisamos ficar atentos à nossa relação com o trabalho. Nós temos que perceber se ele não está nos levando à exaustão. Qual é o nível de satisfação que o meu trabalho me proporciona? Qual a nossa relação com o consumo? Temos que fazer um balanço de que realmente é necessário naquilo que a gente consome. O que realmente é necessidade. E aí eu vou falar da coisa que eu mais gosto de falar. Eu tenho um grupo de amigos que nós nos autodenominamos a Confraria do Ócio. Nós somos amigos há mais de 30, 40 anos e a gente se reúne periodicamente só para bater papo. Para falar de religião, para falar de política, para falar de futebol. Isso há mais de 30 anos. E ali é o momento em que a gente troca, em que a gente briga pra caramba. Mas aquela briga, sabe, harmoniosa, a gente faz bem de estar junto, faz bem de estar junto. Então, essa é uma pergunta. Qual o tempo que eu tenho dedicado ao ócio? Ao lazer, às pessoas que eu amo e à fé que eu acredito. Nós precisamos dedicar um tempo para a nossa fé. Legal, aqui na segunda-feira, muito bom. Venham. Quem não gosta da doutrina espírita, vá na sua, não tem problema, vá na sinagoga, vá na assembleia, vá no culto, vá no terreiro. O espiritismo não tem preconceito contra a religião. Sabe por quê? Primeiro que Kardec disse que o espiritismo não é religião. E eu estudando agora há pouco tempo descobri por que Kardec fala isso. Porque o espiritismo cabe em todas as religiões. Ele é complementar. Ele não nega nada que nós somos cristãos, nós seguimos o Evangelho de Jesus,
Mas só que nós temos a boa nova, que Cristo trouxe no Evangelho, que é a vida eterna. E é a possibilidade de renascer. É a possibilidade de rever as nossas posições, os nossos conceitos, as nossas atitudes. E é saber que Deus não vai te culpar de nada. Deus não vai te punir de nada. Nós teremos todas as oportunidades que precisarmos para rever os nossos caminhos. E isso a gente só vai descobrir quando nós tirarmos um tempo para a fé que a gente acredita. E o Espiritismo cabe em todas as fés. Ele complementa todos os tipos de religião. Então é por isso que eu acredito e falo sempre, o Espiritismo não é religião. É uma doutrina baseada na filosofia, na ciência, e as suas leis morais são baseadas no Evangelho de Jesus. E é desse capítulo que nós estamos falando hoje. Falamos de 3, ele é grande. Vamos lá dar uma olhadinha. É o terceiro livro, a terceira parte. Mas hoje nós estamos falando um pouco da lei do trabalho, por causa do dia do trabalhador na segunda-feira, da lei de justiça, da lei de igualdade e desigualdade. Jesus resumiu todos os profetas, em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, companheiros, precisamos nos amar e fazer desta encarnação a melhor possível. E não é morrendo de trabalhar, não é trabalhando à exaustão que nós vamos conseguir isso. Que o trabalho seja só o suficiente para nos dar tranquilidade, para nos proporcionar momentos de lazer. O objetivo do trabalho tem que ser também te dar lazer, te dar prazer, te dar momentos de convivência com quem você ama, te dar momentos de fé. O trabalho tem que ser saudável. Ele não pode nos levar ao infarto, ele não pode nos levar à ler, ele não pode nos levar a nada disso. Porque senão nós estaremos simplesmente cedendo às pressões do sistema. E o sistema é o demônio. E é um demônio que nós estamos construindo. Porque a gente cede o tempo todo a ele, entendeu? Encontrando necessidades na nossa vida que não existem. Então que nós possamos, nesse dia do trabalhador, fazer uma reflexão. E também fazer uma reflexão da nossa relação com esse sistema. Porque ele só arrega se a gente fizer pressão. E nós temos que fazer pressão, temos que apoiar os trabalhadores que fazem pressão. Nós não podemos perder direitos, nós temos que ganhar mais direitos. Nós não temos mais que trabalhar 8 horas por dia, porque isso é coisa do século XIX. Nós já passamos pelo 20, e eu passei quase metade do 20, sabe? E estamos no 21. A tecnologia que existe no mundo hoje não é para ninguém mais trabalhar 8 horas por dia. E nem é para desempregar porque tem máquina, não. Não, é para melhorar a qualidade do trabalho que se oferece. E essa é uma questão de fé para os donos do poder, para aqueles que têm dinheiro, que são donos do trabalho. Eles têm que entender também, no tempo de lazer deles, que eles se dedicaram ao Espírito, que o dinheiro dele foi permitido por Deus para que ele gerasse dignidade. É a caridade da dignidade. Essa é a função do dinheiro. A função do dinheiro também está no Livro dos Espíritos. Lei da riqueza. Vamos lá nessa terceira parte que eu estou falando para vocês e leiam. Está lá, Lei da riqueza. A função da riqueza não é para acumular. Não é para te botar jatinho, nem carro do ano. Não. A riqueza é para gerar caridade que resgata a dignidade, que tira pessoas da miséria, que faz que possam permitir educação igualitária para todos, que possam permitir que todos façam no mínimo 3 refeições por dia. É uma questão de fé. Se a gente não conseguir isso, nós vamos estar nos distanciando de Jesus. Entendeu? Quem quiser entender isso, vai lá e leia o Sermão da Montanha, que é um resumo do cristianismo perfeito. E Jesus fala desse.
dos misericordiosos serão donos do céu. Então nós precisamos entender que a oportunidade que a gente está recebendo nessa encarnação é para que a gente saiba ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio para o trabalho, equilíbrio para o lazer, para que a gente possa construir esse amor por nós mesmos que Jesus quer. Ele espera isso da gente. Ele sabe que a gente pode. É uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio, temos que fazer essa escolha. Saúde, paz, força, coragem e fé. Muito obrigado. Então, nesse momento agora, vamos nos unir em oração para a prece final. Possamos elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento ao alto. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus divino e amado Mestre, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em vosso nome. Todas as preces, todos os trabalhos aqui na casa possam atingir a todos os irmãos presentes e aqueles que estejam ausentes por algum motivo, que também possa atender às casas de saúde, aos cárceres, aos manicômios, aos asilos, aos orfanatos, a todos aqueles encarnados e desencarnados presentes nesse momento, que estejam junto conosco em todas as nossas caminhadas, nossas jornadas, que a espiritualidade superior dos nossos mentores, nossos guias, nossos protetores, nos intuam, nos auxiliem, nos acompanhem, e que ao sairmos daqui possamos retornar em paz para nossos lares, fortalecidos para a nossa jornada diária, com muita fé, muita esperança, muito amor, por hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Deixa para acender as luzes. Então agradecemos a todos pela presença, pelo silêncio respeitoso. Uma boa noite a todos, uma boa semana de trabalho para todos nós, que assim seja. Amém.